Então, vamos lá. A Juliana, ela é da turma 7, né? Como eu falei, do lançamento na prática, da última turma. Ju, você quer se apresentar, falar o que você faz? Você é arquiteta, né? Sim, sou arquiteta urbanista, né, formada desde 2003. Trabalho na área de urbanismo já há 14 anos, né? Já fazia projetos de loteamento, faço, né? Projetos urbanísticos de loteamento, mas antes do curso eu fazia no AutoCAD normal, né? Como se fosse, é quase que desenhando à mão, todo trabalhoso ali. Então sempre estava fazendo desse jeito, assim. Você tem seu escritório? Você trabalha em. É que eu tenho seu escritório? Eu tenho meu escritório e trabalho junto com várias outras consultorias. Então, geralmente, eles me chamam. Às vezes aparece dentro de uma mineração uma contrapartida de loteamento que eles têm que fazer numa determinada cidade. Aí eles me convidam para participar na parte de urbanismo, da questão do loteamento, das vias urbanas. Outras consultorias também, dentro, às vezes, de um outro projeto, tem a parte urbana, então eles me chamam para fazer o urbanístico. Eu atuo muito nesse segmento, assim, de consultorias maiores dentro de outros projetos. Certo. Ah, legal, interessante. É um pouco diferente do que eu Uhum. faço, que é bem Isso desenho é mesmo. mais direto com o vendedor, com o empreendedor, né? Empreendedor. É. Fala pro pessoal de onde você é, de que cidade que você é. Assim. Sou de Belo Horizonte, atuo bastante aqui, mas já fiz projetos também urbanos, né, no Brasil todo, porque hoje em dia é muito fácil, né? Hoje em dia, na Eu atuo internet. muito com coordenação de projeto também, então às vezes vem o projeto com todas as disciplinas, e eu faço a coordenação de todas aquelas disciplinas, né? Sim. Viário, terraplenagem, desde a topografia, drenagem, água, esgoto. Então eu faço esse conjunto também, coordenando os projetos. Você faz a compatibilização desses projetos todos, assim, também. Sim. Ah, legal. Interface com o cliente, né? Gerenciamento, toda essa parte, que é bem trabalhoso, né? É bem trabalhoso, é bem trabalhoso. Conversar com cada um dos fornecedores, né? Acertar o timing do projeto de cada um, né? Mas é legal também, Sim. né? Porque a E gente muitas, aprende bastante quando a gente faz isso, né? Sobre as outras sim, disciplinas e a gente aprende como isso interfere no urbanismo e como que a gente pode desenhar melhor, sabendo o que vai fazer na parte deles, não é? sim, porque o projeto urbano, ele não é só o desenho que a gente faz, né, do urbanístico. Uhum. Para funcionar, você tem que pensar em todos os outros. Você tem que entender um pouquinho de tudo que vai acontecer ali, né? Porque eventualmente você vai ter que pensar se o lote que você projetou dá caimento para um esgoto, para onde que vai sair o esgoto daquela casa ali, se vai ter pressão para água. Então você já tem que entender um pouco ali dos complementares, né? Sim, sim. Então tá uma experiência boa, assim. Quando a gente faz esse tipo. E só fazendo, né? Porque é uma coisa que também você não precisa aprender a teoria da engenharia para calcular o projeto de água para saber fazer, mas só de fazer a interface a gente já vai aprendendo, né? Ouvindo o que o pessoal, os engenheiros falam, a gente já vai aprendendo. Isso é bem bacana. Isso ajuda muito a gente Eu fiz uma especialização em saneamento, sabe, a Tati? Que me saber. ajudou muito, assim, Tá. me deu uma bagagem boa para poder até dialogar. Né? Então, às vezes, eu não faço projeto de água e esgoto, mas eu sei olhar um projeto de esgoto, eu sei o que tem que ser feito, eu entendo, né? Sei ler aqueles projetos ali, sei argumentar com o projetista. Isso Certo. é importante. Tudo isso é importante. Saber argumentar com o Uhum. projetista e saber argumentar com a prefeitura também. A gente precisa ter Sim, conhecimento, porque um outro ponto importante, né, talvez você lide com a prefeitura, é saber argumentar com a prefeitura, né? E a gente precisa ter conhecimento para saber do que a gente está falando, né? e às vezes com concessionárias também. Aqui em Minas, por exemplo, a gente tem Copasa ou SAAS, né? E você tem que entender, porque às vezes a diretriz da Copasa não funciona ali para aquele empreendimento. Então, se você tiver um pouco de conhecimento, você consegue argumentar, propor uma outra solução. Sim, É importante saber. Né? fundamental. E você chega a lidar Porque às vezes, se você não tiver com a Oi? prefeitura, você chega a lidar também, assim, nessa parte de gerenciamento, de tocar a aprovação, ou não, você cria mais no projeto? Sim, porque, por exemplo, quando é contra uma contrapartida de uma mineradora, por exemplo.
Aí, geralmente, a contrapartida é uma solicitação para aprovação ambiental na prefeitura, né? Pode ser, por exemplo. Aí o interessado é a prefeitura. Então, eles são parte fundamental, né, da solicitação ali daquele projeto. Então, todo o trâmite passa pela prefeitura, porque a prefeitura, no caso, é o cliente, nesse caso, né? Sim. Então, assim, em outros casos, por exemplo, cidades bem pequenas aqui, que a gente tem perto, na região metropolitana mesmo, que não tem plano diretor, então você faz um projeto e não tem muita legislação, então você tem que lidar diretamente com a pessoa dentro da prefeitura que vai aprovar, né? Sim, sim. Para descobrir o que ela vai... Tem que ter esse diálogo ali. Às vezes é um engenheiro, tem um engenheiro ambiental e um engenheiro geral, assim, que faz tudo na cidade. Aí tem que ter Descobrir esse com eles o diálogo que eles também. vão aceitar, né, no projeto. É bem pessoal, às vezes, sabe assim, porque é uma visão, como não tem uma legislação municipal, é uma visão da pessoa que está ali, que você tem que dialogar. É. E por que você resolveu comprar o loteamento na prática? Primeiro, eu acho que a gente sempre tem como evoluir, né? E aprender mais. Eu acredito nisso. A gente tem que sempre estar estudando, investindo na nossa formação. Principalmente em relação a softwares. Então, assim, já estava sentindo falta há muito tempo de saber lidar com o Civil 3D. Então, esse foi um ponto decisivo, assim, quando eu vi do curso, né? Que era em Civil 3D. Mas não foi só isso, porque essa troca sempre é muito boa, né, Tati? Então, assim, quando eu comecei a fazer aí dentro dos seus parâmetros, do seu jeito de trabalhar, aprendi muita coisa nova. Poxa, eu não fazia assim. Aquele jeito que você separa a legislação lá, né, que você mostrou pra gente, achei super organizado. Até a questão da precificação, por exemplo, eu fazia de outro jeito, você me mostrou uma tabela. Olha, então assim, a Você gente sempre adotou? aprende, né? Você Sim, adotou a tabela da já precificação? Já adotei. A gente sempre aprende, né, quando a gente trabalha com outra pessoa da nossa área, porque cada um faz de um jeito. Então você vê, ó, esse jeito aqui talvez seja melhor, talvez seja interessante. Então, É interessante a gente é ter muito bom. outra visão, porque a gente primeiro precisa ter outra visão para saber se é melhor, se é pior, né? E não necessariamente você abandona a sua, às vezes você melhora a sua, né? Você fala, nossa, Sim. pensou de um Uhum. jeito um pouco diferente, mas o meu também é legal, mas eu consigo fazer um mix e disso sai uma outra versão que ainda é ainda melhor, né? Porque cada um tem a sua Sim, experiência e vai contribuindo, né? sim. Acaba que é um pouco isso, né? A gente acaba, eu peguei o jeito que eu fazia, mais as coisas que eu aprendi no curso e a gente adapta, mas assim, sempre para mim só acrescentou, né? Porque são, além do software, que é novo para mim, a experiência nova, o modo de fazer de vocês, né? Que, claro, é diferente, cada escritório tem seu jeito de trabalhar. Então a gente aprende muito, né? Poxa, eles fazem desse jeito, você tá interessante. Ah, legal. Então, E você ficou em dúvida assim quando você estava para comprar o curso ou não? Você já tinha assistido? Você assistiu às aulas gratuitas antes das... assisti. Não, eu sou assim, eu demoro um pouco para resolver, mas muito porque também no ano passado foi um ano meio atípico, né? A gente não sabe, poxa, para onde que vai esse mercado, o que vai acontecer? Então, eu estava com um projeto, mas assim, muito incerto do futuro, né? Então, e além de coisas pessoais que eu estava resolvendo na minha vida, então acho que é por isso que eu demorei um pouco para resolver. Mas aí eu já estava com algumas demandas de alguns contatos que queriam fazer outros projetos, e eu falei, bom, esses eu já quero pegar e já fazer no Civil 3D, já fazer de uma outra maneira, mais organizada, mais evoluída. E então foi aí eu decidi mesmo, né? Quando eu vi que iam ter essas outras oportunidades aqui para mim de projeto, eu falei, bom, acho que agora dá tempo. E realmente deu, assim, porque eu fiz o curso e deu para treinar antes de entrar nos projetos novos, sabe? Então, já estou começando dentro do Isso Civil também é 3D. uma coisa importante. Gente, assim, eu vejo muitas pessoas falar assim, legal, acho legal o curso, quero fazer, mas não tenho nenhum projeto em vista. Só que assim, depois que você já tiver pegado o projeto, não vai dar tempo de você treinar o que você precisa, né? Não, Porque quando a gente é, ouve, se eu assiste a aula, nossa, faz muito sentido. Mas na hora que você vai fazer, não, né? Assim, tem um pouco de diferença, assim, né? Por mais que seja super passo a passo, que você consiga assistir a aula e ir fazendo do lado,
é a primeira vez que você está fazendo. Se alguma coisa vai dar errado, é natural, né? Você vai fazer 2, 3, você precisa dar uma treinadinha antes de Uhum. daquilo funcionar bem, Uhum. né? Uhum. E hoje eu achei mais seguro, assim, igual você falou. Como a gente faz um projeto completo dentro do curso, né? Aí depois, para você pegar um projeto real, você já, poxa, eu já fiz isso dentro do curso, eu já tenho segurança, né? Claro que você até treinar, pegar o jeito ainda demora, mas pelo fato de você já ter feito, aí já facilita. É igual você falou, porque você fazer uma contratação, primeiro você não consegue nem dimensionar o tempo que você vai gastar, se você não conhecer o programa e como que ele trabalha, né? Sim. Então, já tendo feito, é muito mais fácil de mencionar as horas que você gasta, o trabalho que você vai ter para fazer aquela proposta que você está fazendo, né? Então, foi bem produtivo Isso para mim. que a Juliana está falando é porque dentro do curso tem o desafio que é fazer um projeto, né? Então tem o desafio que é Uhum, desbravando o seu projeto de loteamento, onde a gente faz um projeto passo a passo, são 4 semanas, né? É um mês de trabalho. A gente faz uma etapa, faz uma aula para tirar dúvida, faz uma etapa, faz outra aula para tirar dúvida. Está aí acompanhando vocês, né, no desenvolvimento desse projeto para ser a primeira experiência, né? Para ser a primeira experiência dentro uhum, do curso, com acompanhamento, né? Para tirar as dúvidas, enfim, para colocar em prática mesmo, né? Porque o objetivo do curso é ser uhum, prático, sim. né? É isso que é bom, porque é muito prático. É voltado assim para fazer mesmo, pôr a mão na massa, né? Que a gente também na correria, trabalhando, a gente quer ser prático, né, Tati? Já pegar e já vai. Então, assim, acho que as primeiras aulas que eu assisti já foi válido, porque tinha questão de legislação que eu estava na dúvida, né? A questão do condomínio, como que funciona quando é condomínio de lote, quando é só loteamento. Então, assim, de cara já deu Ai, que para bom. acrescentar coisas que eu precisava. E É, olhem só, assim, ela já tinha conhecimento na área e ainda assim acrescentou coisas novas, né? Sempre outra visão, outra forma de fazer, né? Sempre tem algo a acrescentar. Ah, legal. eu acho uma coisa, Tati, como você tem muita experiência de muitos tipos de projetos que você já fez, então, por exemplo, eu nunca tinha feito um condomínio fechado, né? Então, poxa, a Tati já fez, a gente já troca aquela experiência ali, você já tinha uma Sim, experiência disso. sim. Isso é rico, né? Isso que... Sim, não, a troca é sempre super rica, né? E mesmo depois no Uhum, grupo, né, de conversar e trocar com as outras pessoas, é sempre válido. sim. E então, quando você comprou assim o curso, a expectativa que você tinha de aprender o civil, de aprender coisas novas, atendeu assim ao que você imaginava? 100%. Mais de 100%. Foi, Ai, atendeu que bom. mesmo, assim, totalmente. E você já começou a colocar em prática tudo. Você já, o resumo da legislação, você já fez, o projeto executivo, você já fez tudo seguindo o Já, curso. já fiz tudo. Legal. Ainda que no outro projeto que eu estou fazendo, ainda não chegou na parte de memorial, dentro Ah, do daquele jeito memorial. de vocês Uhum. fazerem, né? Ainda vou fazer essa, mas já estou doida para fazer, porque é muito É otimizado, né? Muito muito, automático. muito, muito otimizado. É muito otimizado. É uma redução de tempo. Você só não reduz mais porque a gente, no final, você tem que ler e conferir de qualquer forma, assim, né? Você tem que dar uma conferida, mas é brutal a diferença de tempo, assim. Eu comecei fazendo o memorial digitando mesmo, né? De abrir o CAD e ficava digitando tudo, mas assim, é cansativo, né? Porque você faz um trabalho desses, você não consegue passar, por exemplo, o dia inteiro escrevendo memorial, porque enche o saco, né? Você vai fazer Não. outra Daí coisa, você confunde. a cabeça erra, né? E Uhum, acaba sendo um trabalho muito demorado, né? Usando o civil e aquele plugin é fantástico a uhum. economia de tempo. E Porque quando eu fazia com uma Lisp, mas ela não dava, por exemplo, automaticamente os confrontantes. Então a gente tinha que colocar o confrontante à mão. E mesmo assim, se você mudar no CAD normal, se você muda uma rua ou algum lote e que ele interfere nos outros, ai meu Deus, é uma confusão para assim, o trabalho que dá para refazer tudo, né? sim, sim, E no civil não, é bem isso é bem mais prático. automático. É quase assim, parecia mágica. Ai, você muda uma linha, já muda tudo.
muda o Você quadro. mexe, ele já faz, já puxa, já sai. E você falou da precificação. Você cobrava os seus projetos diferentes? Você mudou com a forma que você aprendeu no curso? Sim, eu sempre tinha, às vezes, aquele conceito de cobrar por formato, né? Ou por quilômetro de via, alguma coisa assim. Mas hoje eu vejo que aqui faz muito mais sentido aquele jeito, né? De por hora e todo aquele custo que eu tinha aqui, mas não estava tão organizado, assim, o jeito de colocar. Era muito na coisa mais intuitiva, né? Vamos Uhum. supor, de saber o gasto, né? Que a Sim, gente sim. sabe, A gente sabe, né? mas quando você coloca formatadinho, né? Organizado numa planilha, fica muito mais fácil de visualizar e aí até de pensar, tipo, poxa, quanto que vale o meu trabalho, né? Não é só aquela hora que eu gasto ali no computador que tem que A ser hora da avaliado, tem muito reunião, mais. de tudo, de todas as coisas. E você Uhum. mudou, assim, a forma de cobrar? Você achou que ficou mais fácil? Ficou melhor? Principalmente de entender eu acho que o que mais foi produtivo para mim foi entender o real valor do meu trabalho. Tipo, né? Não é isso que eu falei. Não é só o que você gasta ali no AutoCAD, vou dizer. Sim. É todo o trabalho que custa o seu escritório, né? Até conta de luz e quem que você vai ter ali trabalhando com você, Uhum. todos esses custos, né? Então, assim, acho que dá mais segurança para você propor um preço, porque você sabe que aquele ali tem um custo, né? Você sabe realmente qual que é o seu custo. Então, você não está colocando um preço assim, tirado da cartola, é um preço embasado. E aí a gente negocia melhor, né? A gente negocia melhor, não dá desconto, né? A gente faz tudo mais com mais segurança mesmo, né? Sim. Porque você sabe a sua realidade ali. Você não adianta você abaixar o preço, depois você vai ter prejuízo, né? Exatamente. Realmente. A Exatamente. gente até vê as pessoas fazerem isso por aí, mas acho que elas não têm esse real noção do custo, né? Não tem essa Talvez. noção do custo. Aí depois acaba levando prejuízo, tá sempre no vermelho, aí pega um projeto para poder pagar a conta do outro e fica todo rodando no prejuízo. Você fica tá sempre cansado, trabalhando muito e sempre sem ganhar dinheiro, né? E não sai desse Não sai ciclo, desse né? ciclo, né? E o que mudou, assim? Você conseguiu assistir o curso em quanto tempo? Tati, eu não lembro. Acho que foi umas 4 semanas, agora eu já esqueci. O desafio foi 4 semanas. Você já tinha Não, assistido mas eu antes? já tinha, antes de começar, eu já tinha assistido, só ficou aquele final lá, que é tipo os bônus, né? Aham. Você Agora eu conseguiu esqueci, acho que foi assistir, tipo, quatro em um semanas mês antes, antes. se não me É engano. um mês, depois É, tem um mês de desafio. é, eu assisti, e eu acho bom fazer isso também. Você assiste as aulas e vê tudo o que que tem, né? Aí quando você vai fazer o desafio, você lembra, tinha uma aula que falava disso, deixa eu lembrar qual que é. Aí então fica mais fácil de voltar e saber que aquilo está, né, tá guardado Assistir de ali. novo. Eu achei mais produtivo. Né? E não assim, já assisti fazendo, não. Porque primeiro você tem que entender, né? Primeiro a estrutura, como é que você se propõe e tal, e na hora que você vai fazer, você já viu, aí você sabe que aula que volta. Eu fui fazendo minhas notas, né? Achei que foi bom desse jeito. E o que você achou de participar do desafio, assim? De ter o desafio no curso e de ter participado? Só da palavra desafio já me anima, né? Eu adoro um Ai, que desafio. legal! É, então, eu achei ótimo, porque é isso, né? Te força a pôr em prática, né? O que você aprendeu ali. Porque se você não fizer, aí é isso, você fica, depois eu faço, né? Não, mês que vem, quando eu estiver mais folgada, eu... Não, gente, fazer na hora é muito produtivo, né? Então você tem essa coisa, você tem uma data para entregar, foi combinado, isso te ajuda a ter uma disciplina para cumprir a proposta do curso, né? Se você faz as datas, às vezes atrasa um pouquinho e tal, a Tati, né? Não é Sim. aquele compromisso que vai te atrapalhar a vida, mas assim, é de ter uma disciplina para que possa ser cumprido toda a proposta. Então, eu achei bem produtivo também, ter datas e metas, né? Aqui você vai entregar tal parte, ali a gente vai chegar até na parte.
de modo que no final a gente consegue fazer um projeto completo. Porque também senão se fica largado, a gente tende a procrastinar, né? A gente tende a procrastinar e deixando, e aí não coloca em prática, e aí assistiu a aula, mas não colocou em prática, né? E aí depois vai ter dúvida, e aí como é que vai perguntar, como é que vai tirar a dúvida, né? Acaba ficando meio solto. Porque a gente tem outras coisas, e se você não tem uma data, então você vai deixando para depois, é isso. E tendo, você se força a fazer aquilo ali, né? Tipo, aí você também já organiza seu tempo. Olha, então, se eu tenho que entregar produtos toda segunda, por exemplo, já vou me organizar aqui o dia que fez ser bom para mim, para deixar, para fazer o trabalho, para estudar. E achei assim, que até me ajuda em outras metas que eu tenho, né? De estudo, de outros cursos, de outras coisas que eu quero fazer. Você organiza seu tempo ali. Então, por exemplo, domingo, para mim, é um dia bom, que eu gosto, né? De estudar. Também gosto. Cada pessoa tem sua organização. Né? Não tem gosto de cliente. fazer as coisas. Não toca o telefone. O barulho, assim, tipo, do ambiente, assim, né? Externo é menor, né? Não tem, em geral. Não, essa coisa do desafio é muito importante, gente, porque o desafio não é obrigatório, mas eu acho que ele faz muita diferença. Até ando pensando em se eu ponho ele como uma etapa obrigatória, porque eu acho que faz muita diferença no aprendizado, né? Assim, colocar em prática é meio fundamental, né? Porque a gente, não só porque o objetivo é ensinar na prática, mas assim, a teoria, quando a gente ouve, ela parece fácil, né? E não é que ela é difícil, mas é que assim, uma coisa é ouvir, é uma coisa passiva. Na hora que a gente vai fazer, você pensa na sua cabeça e você que vai fazer, não sai a mesma coisa, né? Assim, você tem um tempo de adaptação, de aprendizado, né? Então, precisa colocar em teste, né? Precisa colocar isso em teste. E outra coisa que eu achei bacana, que sempre né? Quando você está com um grupo de pessoas, assim, da sua área, aí tem um desafio que todos vão fazer. Então, você sempre aprende com o colega, né? A pessoa faz de um jeito que, eu não tinha pensado em fazer um arrumamento com esse raciocínio, né? Sim. A pessoa, às vezes, tem uma outra visão. Ela é da área de vendas, ela é engenheira, não é exatamente isso que você faz. Então, você vê também todo mundo fazendo um desafio, cada um com a sua visão, também tem Eu comecei a fazer o desafio na turma 5. Então, 5, 6, 7. Já foram 3 turmas. Não teve nenhum projeto igual. E é a mesma área. Incrível. Projeto igual. Sim, então, não é assim, você fala, mas é o mesmo projeto, a gente vai fazer rua ali, vai ficar igual. Não, porque cada um tem o seu jeitinho de entender, de desenhar, né? Cada um tem o seu jeito e acaba ficando, assim, uma coisa pessoal, né? Assim, com a característica de cada um. Você já trabalhava na área, então você já tem um pouco de experiência, né? Mas, assim, fazer um curso mudou a sua visão de enxergar o projeto, como desenhar o projeto de loteamento, assim, mais conceitualmente falando? Por exemplo, uma maneira que vocês fazem de pensar pelo eixo das vias, né? Inicialmente, você projetar assim, eu nunca tinha pensado desse jeito. Então, às vezes, facilita muito, né? Num estudo de mancha, né? Quando você vai fazer aquele desenho, aquele conceito inicial, assim, facilita, porque ao invés de você ter que ficar fazendo todas as linhas de rua, de quadra, né? Sim. Você pensar mais em eixos de vias, né? Achei bastante interessante. Isso foi uma coisa nova, assim, que eu nunca tinha feito desse jeito. Se a gente vai desenhando só pela quadra, a gente trava muito, né? A gente demora muito para ficar desenhando e aí a sua cabeça, ela queria ter feito um negócio, mas ela já esqueceu porque ela ainda tá ali desenhando do outro jeito, né? Dá muito mais trabalho, né? Dá muito mais trabalho. Deve fazer todas as linhas, aí você falou, você quer mudar? Nossa, tem que mudar tudo, todas as linhas de novo. Eu acho isso é o principal, assim. Depois a gente... Aí não deu certo, dei um monte de offset, não encaixou. Você fica com preguiça de fazer tudo de novo. Se você desenha pelo eixo, você já mediu ali. Tipo, é a rua. Teu eixo bateu lá na divisa, você sabe que não vai dar offset, já não dá. Você já tem que, né, mudar ou achar uma solução para aquilo, né? E aí você consegue mexer com mais facilidade no projeto, né? A gente consegue ser mais assertivo. Muito mais agilidade, né? Muito mais agilidade, E além do que, por exemplo, eu nunca fiz projetos de loteamento em São Paulo, né? Então, aquelas outras coisas que vocês explicam, da aprovação em São Paulo, que é diferente, né?
foi também um aprendizado para mim, porque em Minas é outro diferente. são outros, outros parâmetros, né? Outro caminho que a gente tem que percorrer. Então, Essa também é um parte da aprendizado. aprovação é muito específica de cada município. É muito difícil. Tem muitas pessoas que me Oi, Helena. perguntam aqui de aprovação, mas assim, é muito difícil falar de aprovação, porque a gente é muito particular de cada município, né? Você teria que falar de legislação de todos os municípios. E a lei federal, ela é super basicona. Ela é importante, mas ela é basicona, né? É Uhum. muito de cada município mesmo. Mas entendendo como funciona o conceito, isso é aplicado, né, em termos de projeto em qualquer lugar, né? A legislação é só a gente adequar, né? Sim. Porque é uma É o que questão você falou, de é tão específico que você porcentagem. tem que fazer um estudo. Você tem que fazer um estudo para cada município que você for trabalhar, né? Não tem Sim, como, não dá para você pegar. sim, sim. Ah, já sei como que é. Não, você tem que estudar aquele local ali. Às vezes é totalmente diferente, às vezes tem uma especificidade que nunca apareceu, né? Você nunca tinha visto, então aquilo muda todo o seu conceito, né? Tá? A questão da É viela por isso mesmo, assim, às eu vezes é um trabalho município que tanto. não é permite. Tem município que não é permitido a viela, né? Eu trabalho tanto com outros municípios, por isso que eu desenvolvi toda a metodologia do resumo da legislação, porque são tantas leituras de leis de outros municípios, que se você não tiver isso de uma forma organizada, você não consegue ter agilidade no projeto, né? Imagina cada vez que você começa, tem que procurar tudo de novo, vamos ver onde que eu marquei aquilo, né? Então E às vezes o projeto demora, né? Por exemplo, você entrega uma etapa e demora para o cliente passar para a próxima, às vezes uma questão de prefeitura, tem várias questões sim, envolvidas, né? Então, às vezes você está lá daqui a um ano, poxa, como que era mesmo? Às vezes o projeto pode parar e voltar daí um tempo, então se você já está organizada a legislação ali, é bem mais fácil, né? Para voltar e retomar. exatamente, exatamente. Isso é bem importante. Acho que é isso. Ju, tem mais alguma coisa assim que você queira falar? Tipo, que mais mudou assim do que você fazia e do que você começou a fazer depois que você assistiu o curso? Além. A questão de anotar horas, né, de trabalho, assim, era uma coisa assim que eu não tinha esse hábito e adquiri de anotar ó, cada projeto que você vai trabalhar, fazer aquela contabilidade de horas, né, para depois você saber mesurar o seu trabalho, e o preço, né, os seus preços como estão, se está de acordo com o que você está, com o que você propôs, se é aquilo mesmo que foi desenvolvido, né, em termos de horas, isso também acrescentou bastante. Eu fiz umas anotações. Legal. Olha, Pode falar. eu achei as aulas muito didáticas, as aulas que estão lá né, que a gente tem acesso lá. Porque eu assisti todas as aulas antes de começar a parte ao vivo, né? Então, pelas aulas, já foi possível, já essa seria possível fazer um projeto, assim, se você se dedicar, você entender, é bem didático, é bem fácil de entender mesmo. E fica lá depois acesso, porque mesmo depois que você faz, dentro do curso, né? Se você tiver dúvida, você pode voltar lá e entender. Porque acaba que a gente não usa tudo, né, num projeto. Sim, sim. Mas se você voltar lá, tá lá. Então, eu achei bem didático. E essa questão do que o Civil 3D facilita bastante a vida de quem faz projeto. De modo geral, mas o loteamento é bem. A gente ganha muito tempo, né? Evitando retrabalho, evitando revisar milhões de vezes a mesma coisa, né? Se você muda um parâmetro, a coisa já vai automática. É muito bom. E é uma coisa que vai ser cada vez mais usada, né? Porque assim, essa questão da integração entre as plataformas, né? O pessoal que trabalha com infraestrutura também usa o civil, né? Acaba tendo essa integração com todas as disciplinas, né? Também, que Uhum. cada vez mais essa integração ela é necessária e vai acontecer, né? De todo mundo trabalhar, né, no sistema, no mesmo sistema, né? Todo mundo usando o civil, na verdade. Não é mais só Sim. AutoCAD, gente. A gente tem que aprender a usar o civil. A questão, assim, né, não é nem como, é quando, né? Quando? Exatamente. A quem continuar no mercado vai ter que, em algum momento.
É, Tem que mudar. não é como, é quando. Não é o programa que você vai usar, é quando que você vai aprender o civil, né? Exatamente. Mas faz muita diferença. Na verdade, assim, ele é um programa que ele é em grande parte igual ao AutoCAD, né? Você desenha nele igual ao AutoCAD, são os comandos que você usa no AutoCAD, né? Toda a parte de desenho mesmo você usa igual, mas na hora de fazer a parte de projeto executivo faz toda a diferença, né? Você falou que você fazia cotando ainda, né? É outro Nossa, que trabalho, né? suplício. É, E ele é é um muito mais suplício. Você tem assertivo, que né? suprimir um lote aí. Não, e ele é muito mais assertivo quando você faz, né? Porque quando por exemplo, ele já puxa toda a planilha, depois você não tem que digitar todos aqueles lotes para fechar o quadro de áreas, né? Ele já puxa toda a planilha. Tem aí ajustes, né? Porque tem às vezes a questão das casas decimais, que do Excel é diferente do CAD, mas enfim, ajustes feitos, você tem toda uma formatação que fica muito mais fácil, né? De fazer, né? De fazer correções e todo o resto. Essa, essa correspondência, né, de desenho com Excel é maravilhosa, né? Porque vai automático. Você não precisa Vai automático. produzir uma outra planilha e ficar clicando ali, o que pode gerar erro. Aí você vai ter que revisar muito mais para peneirar esses erros, né, do que se for automático, assim, a geração de Já fecha informação. automático, né? Isso. Na verdade, quando você faz com o civil, você só vai conferir o projeto, assim, ali quando fechar, aquele negócio não bateu inteiro, aí você fala, opa, eu vou dar uma olhada, porque qual a probabilidade é, na hora que ele puxar, ele fecha certinho o quadro de áreas, você nem vai conferir, porque assim, tipo, ele, né, a coisa já fechou certinho, né? Se o projeto Uhum. estiver bem desenhado. Sim, É importante ter uma boa mas aí é base. sempre, né? Você tem que estar bem feito, né? Não adianta. Ele não vai fazer bem feito por você, você Ele tem não que vai fazer fazer bem bem. feito, aí você tá, Aí ele faz a aí mágica, você tá, né? é, Aí a mágica acontece. E você falou que achou as aulas bem didáticas, elas têm um bom tamanho, assim, de tempo. sim. Bom tamanho. E tem uma coisa que é ótimo quando a aula é gravada, a questão de poder acelerar, né? Que a gente, Ah, sim. porque às vezes, se você fosse assistir uma aula normal, ela tá lá 20 minutos. Mas se você sabe o ponto que você tem na dúvida, eu fiz muito isso, às vezes, que otimiza bastante tempo, né? As aulas que eu já sabia, que eu não tinha tanta dúvida, eu assisti acelerado, porque você consegue entender tudo e tal. Sim, sim. Aí, opa, um momento que eu não entendi, eu parava e volta, né? Agora a parte, assim, não, essa aula aqui eu preciso aprender tudo. Aí eu assisti no tempo normal. Mas isso é bom Sim. também, né? Porque a gente, na Não, sim, correria de dia, você e também nas ganha. revisões, né? Você já assistiu uma vez, mas eu preciso dar uma É, lembrada nela. Aí você só ouve ali rapidinho, porque é só uma né? questão de É. lembrar, né? O conceito, enfim. Ah, legal, Ju. Era isso, então. Queria passar aqui para as pessoas essa visão, né, de quem está de dentro, quem já fez, né, o loteamento, quem participou do desafio, quem conseguiu aprender o civil só assistindo as aulas, né? Tem gente que tem dúvida se consegue aprender online também ou não, né? Se dá para aprender assistindo aulas desse jeito. Então é legal mostrar essa experiência, né, de quem fez o curso e conseguiu aprender a metodologia, aprender o civil, enfim, aprender tudo que tem lá, né? Assistindo o Sem curso dúvida. online, né? Sem dúvida. Muito didático, passo a passo, assim. Acho que se você assistir prestando atenção e fazendo, não tem como. Tá muito didático, muito produtivo. Ótimo. E você acha que valeu a pena o investimento que você fez? Claro, claro, valeu demais, porque é uma nova perspectiva, né? De otimizar o meu trabalho e mudar, assim, só de você oferecer isso para o seu cliente, né? Que você faz um projeto no Civil 3D, já compatibilizado com outros projetistas, com outras, né? Às vezes o levantamento topográfico já vem no Civil. Isso já é um diferencial, além da otimização do tempo, né? Que
também facilita a organização, facilita o tempo que você vai gastar para fazer o projeto. Acho que só acrescenta mesmo. E quando a gente otimiza o nosso tempo de desenvolvimento de projetos, significa que você tem tempo para fazer mais projetos. Então você consegue um tempo, né, de um projeto que você ia levar fazendo, por exemplo, um executivo todo cotado à mão, ou um memorial, que é pior ainda, todo escrito à mão, na hora que você usa o civil, usa um plugin e tal, você ganha isso em produtividade e isso te libera, né, para captar novos clientes, conseguir outros projetos, né, isso acaba sendo lucrativo para você, né, de duas formas, né. E ser mais competitivo também, você Ser fica mais mais competitivo no competitivo no mercado, né? Se mercado. você consegue fazer um projeto, o mesmo projeto, mais rápido, em menos tempo, você fica mais competitivo. Fica, porque hoje, acho que até mais do que preço, os clientes querem tempo, né. Às vezes eles até pagam o que você quer, nem discute, mas a pergunta é quanto tempo você vai fazer? Ah, não, eu vou levar 10 dias. 10 dias? Não é uma coisa assim. Então, o É. tempo, ele hoje ele é crucial também em muitos, em muitos projetos, né? Para muitos clientes. Uhum. É, Ah, pra gente também, né? Se você gasta, sei lá, 100 horas e de repente você começa a gastar 70, poxa, né? Otimizou, né? sim, Otimizou o tempo. Você consegue pegar mais projetos, você consegue atender melhor seu cliente, né? É sim, bom sim, pra todo consegue mundo. trabalhar na captação, é isso mesmo. É, e com a segurança de ter menos erro ainda, né? Porque é muito mais seguro a forma de trabalhar. Sim, sim, é muito mais seguro. E realmente passa a ser muito, muito menos erro. Assim. A gente já adota isso no escritório há muito tempo. O que costuma dar problema é quando a gente começa a ficar mexendo, fazendo pequenas correções do projeto executivo, depois que ele está feito. Porque aí ou o cliente mudou alguma coisa, ou a prefeitura pediu para mudar, aí arruma um negocinho aqui, arruma um negocinho aqui. Aí começa a dar errado, né? Porque, tipo, um Uhum. negocinho ali você arruma, mas assim, né? Depois ele mexeu naquele negócio inteiro que você tinha feito, né? Da primeira vez. Mas se você conseguiu, né, fazer a primeira vez, fez o projeto e aquilo, né, passou quase sem ficar mexendo no projeto depois, fez o projeto, você fez o memorial, erro zero, assim, né? O que não quer dizer que não vai vir, Uhum. gente, comunique-se da prefeitura, porque eles vão achar alguma coisa para dar uma Uhum. reclamada no seu projeto, né? Mas não é É, de mas erro aí de não código, é, não que é é erro de problema área, é da. sabe? É. Você fazer um projeto, tipo, não ter erro de cota, ninguém reclamar de cota errada, assim, é gratificante até pra gente, né? Falar assim, olha, fiz o projeto e não tinha nenhum erro, né? Ah, legal, Ju. Obrigada pela sua participação, pela sua Tá, eu que disponibilidade agradeço. aqui. Espero que você consiga aí continuar fazendo vários projetos, melhorando aí cada vez mais, se aperfeiçoando na metodologia e aproveitando cada vez mais. Com certeza. Estarei. E se tiver novos cursos, pode me Ah, avisar. curso avançado. Curso avançado. Curso avançado de projeto. Precisa ter mais tempo Sim. para desenhar, né? Eu ando pensando nessa coisa de mais tempo para aprender a desenhar. Para aprender a É. conceituar o projeto, né? Que acho que é mais Sim. difícil do que aprender o civil até. Mas legal, Ju. Super obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade hoje. Eu que agradeço, Tati. Foi ótimo. Tchau, tchau.